E aí, beleza? Aqui quem fala é o Otto. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva, deixe seu like e vamos direto ao assunto. E a reflexão de hoje, eu tô até rindo aqui, galera. A reflexão de hoje eu quero trazer uma situação que eu vi um vídeo do Projeto Conselho e o cara tava falando lá, ele rodou um vídeo lá de umas mulheres num podcast falando que depois dos 28 é muito doído você terminar um relacionamento, que você tá com pressa, que você quer, que você não tem mais tempo de ficar ali namorando 2 anos, 1 ano, 2 anos e tal, que você precisa agilizar e você precisa agir com a vida, porque você tá ficando velha e o cara tem que realmente. Você não pode errar na escolha do cara depois dos 30 e tal, por conta da família, etc. E isso é muito engraçado, né? Porque a análise que eu faço nessa situação é, mano, a mulher tem dos seus 16 até os 30 anos para escolher um cara bacana, talvez casar virgem, né? Cada um tem a sua escolha e tal, ou não, ou então assim, arrumar um namorado e firmar com um cara, casar, porque tem muito homem bom ainda no mercado, né? Mas não, o que que ela faz? Ali já no segundo grau ali ela já percebe o poder que ela tem por ser mulher e a beleza ajuda isso muito. Ela sabe muito bem que a beleza vai ajudar ela. A gente tem na nossa sociedade muitos gados ainda que estão dispostos a pagar dinheiro, a sustentar esse tipo de mulher e etc. E aí ela aproveita dessa situação, vai fazer uma faculdade, vai estudar, ela se realiza financeiramente. E nesse meio tempo, ela, como ela tem uma liberdade sexual muito grande, que é o que o feminismo trouxe para a nossa sociedade, por elas, né? Isso foi bom tanto para o homem quanto para a mulher, não sejamos hipócritas, né? Mas foi prejudicial mais para a mulher do que para o homem. E ela vai ou namorar com dois, três, quatro, ou ela vai ficar com vários caras, porque ela tem esse poder de escolha, né? É igual tem muitas militantes e mulheres que falam isso, né? Que elas escolhem com quem ela vai ficar. E isso é realmente uma verdade. Elas escolhem. Elas escolhem ficar com um todos os dias, se ela quiser, durante esse período aí onde ela tem liberdade para isso, ela tem beleza, principalmente, né, que é o maior ativo da mulher. E, e assim, só que tem alguns detalhes, porque depois dos 30 que ela cansou dessa vida de ser usada, de ficar com um, de ficar com outro, de ser a rodada da galera, ela provavelmente vai procurar uma igreja, vai se entregar lá, né? E vai tentar arranjar primeiro alguém dentro da igreja. É sempre assim. E a galera da igreja, eles estão ficando bem espertos, sabe? O pessoal tá bem esperto nessa situação aí. Ou então ela vai realmente procurar uns caras num relacionamento, aplicativo de relacionamento, no Instagram da vida. E, e aí elas estão acostumadas, por exemplo, quando ela tá ali na balada que ela é novinha, os caras chegar, os caras assediar ela, os caras ficar em cima, então. E depois dos 30 isso já não acontece mais, né? Porque o homem, pela liberação sexual que a mulher teve por conta do feminismo, o homem também tem muitas opções. É óbvio que é menos do que para a mulher, mas ele ainda tem algumas opções interessantes. E ele vai procurar o que der menos trabalho para ele. Então essa história do cara ficar flertando, do cara ficar indo atrás, do cara mandando mensagem, do cara fazendo e acontecendo, que é o que elas reclamam, que não está acontecendo, realmente não vai acontecer mais, porque se você tem a opção de correr atrás de alguma coisa que é mais fácil, por que você vai ficar insistindo? Por que você vai ficar... Porque, assim, quando você vai numa balada, por exemplo, dificilmente você sai de lá sem uma mulher para finalizar a noite. É muito difícil, é só se realmente o cara não quiser.
Ou então se o cara realmente for um cara assim muito abaixo da média, mas geralmente é o que acontece. Fora aquelas pessoas, aquelas mulheres fixas, aquela, entre aspas, amizade colorida que você tem ali, um contatinho e tal. E fugindo dessas duas opções, você pode pagar, que é um cardápio infinito. Então tem muitos jeitos de o homem se realizar, né? E ele não necessariamente precisa ter a responsabilidade disso. Porque antigamente o cara casava justamente para isso, né? É claro que ainda naquela época existia as mulheres que cobravam e tal, mas se ele quisesse uma parceira fixa, ele tinha que assumir uma mulher virgem, casar, ter uma família, ser o provedor, sustentar. E hoje isso não acontece mais, a responsabilidade não é do homem mais fazer isso. Então elas estão com pressa. Né? O vídeo é bem interessante porque elas falam, nós estamos com pressa, nós não podemos errar nessa idade, porque será que aquele homem realmente vai ser o pai do meu filho, que não sei o quê, papapá? E o Cronos é implacável com a mulher. Porque, como diz o Raccoon, existem mulheres de 38, 40 anos que ainda estão pensando em casamento e ter filhos e formar família. E é algo que não vai acontecer, porque nessa idade o corpo já não corresponde mais, já não é um corpo novo para isso. E fora a questão biológica dos óvulos e tal, que estão morrendo, que estão envelhecendo, o risco para o bebê é muito grande, para a mãe também. Então essa história de você ver Ivete Sangalo com 50 e quantos anos grávida, Cláudia Raia parece que também teve um menino agora, não sei. Essas atrizes globais, que tem muito dinheiro, que tem uma equipe de especialistas, médicos, enfermeiros cuidando dela e etc. Isso daí pode ser que dê uma ajudinha ali e tal, então é um ponto totalmente fora da curva. Mas quando a modernete olha isso, uma mulher com 30, 28 anos olha aquela situação, depois de ter passado por um caminhão de relacionamento, para não falar outra coisa, ela olha e fala, se a Ivete consegue, eu também consigo. Então a maternidade tardia não é tão ruim assim igual o povo pensa que é. E é um erro muito grande. E algumas delas começaram a perceber isso. Elas estão realizadas financeiramente, elas estão realizadas profissionalmente, mas na vida amorosa, na questão amorosa, elas não estão. E é por isso que elas estão com pressa. E uma situação que é terrível para o homem é quando ele se relaciona com a mulher dessa faixa etária. Por quê? Por conta da pressa, porque a pressão é horrível. Então, se o cara for um pouquinho, se ele encaixar ali um pouquinho dos critérios que ela tem, como mulher, dele ser um bom pai, alguma coisa assim, poucos critérios que se encaixam, e ela aceitar isso, esse cara, porque a régua dela lá em cima, mas vamos supor que isso aconteça, a vida do cara vai virar um inferno. Porque com 6 meses a mulher quer casar. Com 1 ano a mulher quer ter filho. E a convivência, quando você coloca um homem e uma mulher dentro de uma casa, é muito difícil, não é fácil comer 1 quilo de sal com uma pessoa. É muito difícil. Porque são pessoas diferentes, universos diferentes, jeitos diferentes de viver. Então você não conhece a pessoa direito, você vai lá com 6 meses e casa. Que é o que elas estavam falando ali. De 6 meses a 1 ano já tem que estar casado. Aí você com 1 ano e meio, 2 anos, você tem filho com essa mulher. E uma mulher de 30 a mais, 32, 35, 38 anos, ela tem uma vasta experiência em relacionamento. Então ela consegue ter a questão de referências e de comparações muito grande. Então se absolutamente qualquer coisa que irrite ela um pouquinho a mais, o homem corre o risco de estar ali numa situação onde ele vai sofrer um divórcio. E quando esse divórcio vem, a vida do cara casado com uma mulher de 30 a mais, que tem pressa para casar e ter filhos, já é difícil. Imagina depois de um divórcio com uma mulher dessa.
que tem um pensamento de que não precisa de homem para ninguém, que casa pensando, se não der certo, o que vai acontecer? Eu separo, volto para casa do meu pai, ou eu trabalho, alugo um apartamento, eu já tenho meu apartamento, eu vou para casa com meu filho, porque é o meu filho, e aí eu tenho que cobrar a pensão do genitor. É desse jeito que se pensa. E olha a bomba que a gente tem, olha a situação complicada que a gente tem quando a gente fala de relacionamento hoje em dia. E ainda tem mais um detalhe, que é o Estado, que são as leis que protegem essa mulher, que dão a ela toda uma assistência, que dão a ela todos os benefícios e privilégios em detrimento do homem. O homem não tem segurança jurídica, né? Ele é pai só para pagar pensão, ele só paga, ele só paga, ele só paga. Porque juiz nenhum, provavelmente é muito difícil isso acontecer, vai deixar, por exemplo, uma criança com o pai. Geralmente é com a mãe. Aí vem separação, partilha ou perda dos bens, né? Os dois é ruim, mas a perda dos bens é pior, né? Alienação parental, cobranças, né? E você fica com entre aspas, dívidas aí de no mínimo 18 anos. E depois dos 18, se ali o adolescente, o jovem entrar na faculdade, aí já é mais 5 anos você pagando e mantendo um compromisso ali com a criança. Então, para finalizar aqui, as mulheres estão com pressa, as 30 a mais, ficaram ali no carrossel muito tempo, perceberam que a situação de relacionamento está ruim, porque homem, seja ele desperto ou não, os não despertos, os que não conhecem a rede, esses caras estão se atentando às leis. Isso é muito interessante. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eles estão vendo que é furada. Às vezes o cara já foi casado e foi lá e separou e não quer casar mais. Às vezes o cara vê um tio se lascando, né? Às vezes ele vê um parente ali, quase que sai um palavrão, hein? E assim, o cara percebe que a situação não tá boa. E como o Dom Sandro fez um vídeo agora, esses dias, eu acho que foi o dia 8 agora, ele falou muito bem que a palavra da Red, o despertar do homem está chegando em muitas pessoas. Tá furando a bolha e tá chegando em muita gente. Então, cada dia que passa, cada ano que passa, fica mais difícil para essas mulheres que têm, o que ficam velhas, realizadas profissionalmente, como já disse, tudo certinho, mas à procura de um relacionamento, de um miqueinha, de alguém, um cara da igreja, ou de um pai perfeito para eu fazer uma família, não sei o que. Elas estão à procura disso. Só que elas esquecem que, do mesmo momento que ela saiu dos 15, 18 anos até os 28, 30, tendo vários parceiros, usando a sua beleza para ter vantagens, etc., elas esquecem que atrás dela vem uma nova safra. Vem novas mulheres e piores do que elas. E que o homem, ele envelhece bem, a mulher não. E aí você, tá me ouvindo agora. Se você tiver um relacionamento, você vai querer relacionamento com a pressão dessa, com a mulher de 30 a mais querendo casar, ter filhos, montar patrimônio de forma mais rápida e correr o risco de ter um divórcio e acabar com sua vida? Ou você vai preferir, tendo seu dinheiro estabilizado, tendo a sua grana, aproveitar os melhores períodos de uma mulher jovem, porque é praticamente de graça, você não precisa casar com ela, você não tem que casar, assumir, colocar ela dentro de uma casa, você não tem ônus, você tem só bônus, basta você ter grana, entende? Então, tome muito cuidado com esse tipo de mulher. Igual eu falo, mulher não é investimento. Se você está pensando em casar, se você está pensando em ter filho, ter uma família, leia a Lei Maria da Penha, coloca aí no Google aí, sobre leis de amparo às mulheres, que você vai ter uma noção do que são as leis de 2006, a Maria da Penha, as leis de 2012, 2013, a lei
Joana Maranhão, a lei 2015 feminicídio, Carolina Dickmann, em todas essas outras leis e o que está por vir aí, né, em relação às leis e a proteção da mulher, entre aspas, né, e todos os benefícios que o Estado vai abraçando. Quero fazer um vídeo também sobre por que o Estado gosta tanto da mulher, mas isso é para outro vídeo. De qualquer forma, eu já passei um pouco aqui. Fica com Deus, obrigado. Fica essa reflexão. Se inscreva, deixe o joinha e valeu demais.